João, mais informação. O governo dos Estados Unidos comunicou ao Brasil que não poderá extraditar o jornalista Alan dos Santos por delitos que os americanos veem como apenas crimes de opinião, que estão garantidos no direito à liberdade de expressão no país norte-americano. A revelação foi feita pelo jornal Folha de São Paulo. Na semana passada, o senador Jorge Seife já tinha adiantado essa informação, mas agora o jornal paulista vem com mais detalhes a respeito da recusa. O envio de um ofício com a negativa para a extradição contra o jornalista para o governo Lula foi seguido de uma reunião com autoridades americanas no segundo semestre do ano passado, marcado ali por momentos de tensão, segundo a Folha de São Paulo. O documento enviado ao Brasil não apresenta uma negativa clara ao pedido de extradição, que era baseado principalmente em calúnia, injúria e difamação. Acontece que esses delitos não constam como passíveis de extradição, conforme um tratado entre os dois países. Os americanos, por outro lado, enviaram no ofício questionamentos para o prosseguimento ao procedimento de extradição pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os questionamentos dos Estados Unidos passaram pelo governo petista, mas foram endereçados ao Supremo Tribunal Federal, o órgão expedidor do pedido de prisão. A Folha apurou que esse documento já está na Suprema Corte. Depois disso, não houve mais movimentações sobre o caso nesse processo e o Supremo não enviou ao Ministério da Justiça novas informações para que essas informações fossem repassadas aos americanos. Quando Lula assumiu o poder, o Ministério da Justiça buscou o governo americano e a Interpol também para tentar acelerar esse processo de extradição, mas ficou sem resposta. A argumentação dada no encontro foi a de que os crimes pelos quais a prisão de Alan dos Santos foi determinada não eram tipificados nos Estados Unidos. Mais que isso, o comportamento do jornalista estava amparado na liberdade de expressão, como apontado pelos americanos. Ainda de acordo com a Folha, em um dos momentos de maior tensão da reunião, as autoridades brasileiras veicularam um vídeo legendado em inglês com as falas de Alan dos Santos. Entretanto, um dos representantes dos Estados Unidos então rebateu e disse que eram apenas palavras. Perdão, mas autoridades da esquerda brasileira, né? Não autoridades brasileiras. Os caras que estão defendendo prender alguém por um crime que não existe no Brasil, não é possível, né? Aliás, Cláudio, nesse sentido que eu vou contigo, não deu certo o pedido de extradição, porque para que isso aconteça, o crime tem que estar previsto no Código, no Penal, na legislação de ambos os países. Então, para pedir a extradição do Alan dos Santos por crime de opinião, primeiro que não está nem aqui, não existe nem aqui, teria que existir lá. Né? Aí, tem crime de opinião no Brasil? Tem. Não existe, hein? Tem nos Estados Unidos também? Também não existe. Aí sim, se houvesse essa consonância, então extraditaria o Alan dos Santos. Primeiro que não existe no Brasil, muito menos nos Estados Unidos, e os caras insistiram até o fim para ver Alan dos Santos aqui, Cláudio. Então, se o ministro realmente escreveu, como a gente está ouvindo, que ele praticou crime de opinião, o senhor Alan dos Santos teria praticado crime de opinião e por isso deveria ser deportado ao Brasil para ser ouvido em inquérito policial, e inquérito não é sentença condenatória criminal transitada em julgado. O STF libertou o atual presidente da cadeia, porque assumiu, invertendo sua própria tese, e passou a dizer que não transitou em julgado, não pode ficar na cadeia. Então o STF fez isso, todo mundo sabe que é posição política. Ao fazer essa posição, se o ministro realmente escreveu isso daí, o ministro acabou de praticar um abuso de autoridade documentado. Basta o pessoal do Senado pegar isso daí mais uma vez e meter na discussão. Isso aí não pode, abuso de autoridade, afrontar a lei, isso daí seria crime de responsabilidade de ministro do Supremo Tribunal Federal. É inaceitável isso numa democracia. Agora, Bogo, é uma tentativa, mas esticar ainda mais a corda, porque estão falando sobre um crime que não está previsto no Brasil, mas eles querem emplacar. Mesmo diante da ação de deputados, advogados das FAV, que foram, né, para os Estados Unidos, acompanhados de jornalistas como Paulo Figueiredo, enfim. Bogo, olha o que a gente está vivendo. Eles estão defendendo o que não existe na nossa legislação, que é o crime de opinião, e estão passando vergonha no débito e no crédito lá fora agora também.
Tem algumas situações interessantes. Por exemplo, Pitoli, essa decisão ela vai acabar sendo estendida às outras pessoas que estão nos Estados Unidos. Jornalistas, pessoas que estão sendo perseguidas, porque a perseguição é de crime de opinião. E isso aí é extensivo. Se vale para o Alan dos Santos, vai valer para todo mundo. Então é um fato interessante. Outro ponto, essa decisão dos Estados Unidos praticamente decreta que no Brasil há uma ditadura. A hora que o Brasil formalmente, é o Estado americano falando. É um efeito dessa decisão, não só a negativa de extradição, mas o reconhecimento, ainda que indireto, que o Brasil não vive um regime democrático. Esse é o entendimento dos Estados Unidos que a gente tem que... O Poder Judiciário está extrapolando suas competências dentro do processo legal, pedindo uma coisa que é ilegal. Sim, a hora que os Estados Unidos falam, ó, não aceitamos a extradição porque não tem crime de opinião nos Estados Unidos, está deixando claro que a democracia aqui já acabou. Tá? Então é um fato muito interessante. Agora, esse trabalho, por exemplo, que alguns deputados, Dr. Cláudio, estão fazendo lá nos Estados Unidos, denunciando a ditadura, é um trabalho de formiguinha. Isso aí está sendo preparado, tá? Cada vez mais alertando o mundo, em especial os Estados Unidos, para a chegada do Trump. É a esperança. A esperança nossa é o Trump entrar. O Trump já deu uma declaração recentemente, acho que há 2 dias, que ele sendo eleito, ele já vai liberar, vai soltar os 500. Tá? Óbvio que isso aí vai acabar sendo extensivo para cá, não tem dúvida nenhuma. Emílio, pegou, pausa no rádio, por gentileza, a gente segue aqui. Quero ouvir Emílio Keber também sobre o assunto. Emílio, bom dia, seja bem-vindo. É uma tentativa de esticar mais a corda, falando de um crime que não está previsto na nossa legislação e os Estados Unidos mostrando que de fato tem para o momento. Desculpa, o Brasil não vem com essa não, que aqui não vai colar, não é, Emílio? Bom dia. Bom dia, Pitoli. Quando você fala em censura... Bom dia, Pitoli, Borgo, Dr. Cláudio, a Gabi, o João, a todos os amigos da Rádio Ouro Verde. Bom, quando você fala em censura, eu lembro do artigo 1º da Constituição Americana, que é o artigo que libera a expressão, a liberdade de expressão ao povo americano. Eu até estava vendo hoje de manhã o José Maria Trindade fazendo um comentário a respeito disso, e que isso é extremamente protegido nos Estados Unidos. Você, inclusive, críticas. E para isso existe também no Brasil remédios constitucionais. O doutor Cláudio, o Borgo, que são advogados, eles sabem muito bem disso. Né? Remédios constitucionais como, por exemplo, calúnia, processos contra calúnia, injúria, difamação, e cada um é responsável pelo que fala e pelo que faz. E, Pitoli, a gente chegou num momento aqui crítico no Brasil em relação à liberdade de expressão. E a grande pergunta que eu não sei responder e eu gostaria de deixar no ar aqui para todo mundo é: quando isso vai acabar? Porque ninguém sabe quais são os limites disso tudo, e parece que o STF, e a gente está vendo isso agora com o TSE nessa semana, abrindo um Centro Integrado de Defesa contra a Desinformação, contra a Fake News, parece que eles continuam avançando. Então, isso é muito preocupante e a gente não sabe quando isso vai acabar, Pitoli. Pois é. A situação, e eu não me lembro, achei que foi naquele almoço que tivemos, eu vou poupar o nome, daquele oficial da Aeronáutica, Borgo, que almoçamos. Acho que é desnecessário colocar o nome desse oficial aqui. Ele faz uma análise bastante interessante. Ele diz o seguinte: chegaram a um ponto do esticar a corda que não tem como retroceder. Não tem como retroceder. É como se o jogo já estivesse perdido. Não ganho, hein? Não ganho. Porque se o jogo tivesse ganho, eles não precisariam estar com todas essas iniciativas acontecendo simultaneamente. Ana dos Santos, Centro de Enfrentamento à Desinformação, não sei o quê, não precisaria tudo isso. Já era, esse povo já se rendeu. Já era, Barroso tem razão, vencemos o bolsonarismo. Eles têm a absoluta percepção de que não venceram nada. Nada. O brasileiro é um povo passivo e pacífico e ainda não lutou, como muito provavelmente lutará, infelizmente, porque está levando a isso, né, para defender os seus direitos. Diante disso, a gente está vendo e percebendo que não tem mais limite. E o que o Emílio colocou agora, não tem mais limite. Não tem mesmo. Mesmo porque isso se dá
por não terem estes, que aí estão esticando a corda, a sensação da vitória. E tem um detalhe, o Brasil é um país que concedeu anistia para terroristas, para pessoas que assaltaram banco, que mataram policiais, hoje está colocando na cadeia pessoas simples, humildes. Mas, Bogo, essa marca não vai ser apagada. Eu tenho uma pessoa na família que é um anistiado. Vamos combinar? Foi o caminho encontrado na reta final do regime militar para pacificar. Não vejo outra. O que sugere a anistia de 79? Sugere para mim, tudo bem, vai, vamos lá. Ah, mas tem pistoleiro? Não tem. Tem assaltante de banco? Não, tem. Mas um erro estratégico, hein? Ao meu ver, um erro estratégico. Porque muitos desses viraram José Dirceu. Olha onde a Dilma está. A Dilma Rousseff, certo? Mas veja, o regime militar, naquele momento, disse o seguinte: tudo bem, vamos pacificar. E essa turma que aí quer meter fogo no Paquinho, está querendo apagar incêndio com gasolina. Então tem um descompasso aí entre a anistia de 79 e a de agora, justamente porque quem está no comando não se sente vitorioso até aqui. Mas, Pitolli, lá atrás, você tinha assaltante de banco, você tinha assassino, você tinha as pessoas comuns também que lutavam com ideologia. Agora, hoje não tem essa mesclagem. Hoje nós temos pessoas... Não foi pego um estilingue lá na Praça dos Três Poderes, não foi pego nada. Faca, nada. Mas podia, não tem, sabe, não mesclou. E essas pessoas estão sofrendo, morrendo. Uma condenação, me perdoa, uma condenação de 14 a 17 anos para uma pessoa de 60 a 70 anos é condenação à morte. É condenar a pessoa à morte. Isso não pode. Bom, mas